Uau, olá, olá, muito boa tarde para você, meu querido, minha querida, você que está ligadinho e ligadinha aqui na melhor estação, na 106.3 Rádio Fema FM, a emissora que é feita para você. Está começando então nessa sexta-feira, dia 25 de abril, nosso Lá Vem Elas, o espaço sobre elas para todos, como acontece desde 2023, a gente por aqui evidenciando o universo feminino, sim. Eu quero, antes de apresentar a nossa entrevistada de hoje, tocar para você aqui a nossa abertura também, muito especial. Escuta só. Quem será que está chegando? Lógico que tinha que ser mulher mesmo. Então se prepare que... Que beleza de mulher, lá vem ela. Lá vem elas. Lá vem elas. Lá vem elas. Lá vem elas. Muito bem, iniciando o nosso Lá Vem Elas de hoje, recebo com muito carinho, agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, contribuindo o que tem de mais valioso, né, com o que tem de mais valioso, que é o seu tempo. Bem-vinda à nossa emissora, doutora Fernanda Guidolin. Obrigada pelo convite, boa tarde Eli, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fema. Estou aqui à tua disposição e à disposição dos ouvintes para a gente tirar dúvidas e informar sobre saúde, que essa é a minha grande paixão. Sem dúvida alguma, e o nosso tema de hoje, inclusive, é conhecimento e escolhas para a conquista de uma vida mais saudável e mais feliz. E nada melhor do que a gente ter uma especialista nesse assunto, porque a doutora Fernanda, falar um pouquinho aqui sobre a formação dela, né? Ela é reumatologista, médica, especialista em clínica médica e reumatologia, pós-graduada em medicina intensiva, medicina do trabalho e também perícias médicas. E ela que tem toda a propriedade, então, para falar sobre saúde. Mas antes disso, doutora, como é de praxe aqui no Lá Vem Elas, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você. Quem que é a Fernanda, a pessoa Fernanda? Fica à vontade. Bom, eu sou Fernanda Guidolin, eu sou santarrosense, eu sempre digo que da minha família eu sou a única santarrosense, mesmo nascida aqui, porque os outros membros da minha família, tirando meus filhos, claro, mas os outros membros da minha família, eles acabaram nascendo em outro lugar e estão morando hoje em Santa Rosa e fizeram suas vidas aqui. Eu sou mãe do Nicolas, que tem 15 anos, e do Davi, que tem 12 anos. Uau. Além disso, eu sou filha do grande Nilson Fortunato Guidolin, e também da Marlene Lucisa Amboni Guidolin, que faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, e Deus me deu uma nova mãe, que foi a Liane Guidolin. Então, a nossa família é uma família bastante extensa, eu não vou citar todos aqui, mas estão todos eles no meu coração e sempre juntos comigo em toda a minha trajetória de vida, tanto pessoal quanto profissional. Maravilha. E a profissional, então, Fernanda Guidolin, doutora Fernanda Guidolin, fala pra mim como é que foi essa escolha, né? Foi um sonho desde criança quis ser médica ou como que surgiu, né? Como que você se inspirou para seguir essa carreira? Bom, eu sou uma sagitariana, né? E a sagitariana, ela é uma pessoa que é muito curiosa, né? Muito curiosa e gosta, expande muito, né? As suas possibilidades. Então, eu, quando estava pensando em qual carreira seguir, para te ter ideia, eu transitei entre artes cênicas, turismo e acabei indo para medicina. E na medicina, eu fiz essa faculdade em Passo Fundo, me formei em 99, depois eu fiz residência em clínica médica e no final da residência em clínica médica eu precisava escolher alguma especialidade. E como uma boa sagitariana, de expandir bastante seu conhecimento, eu fui escolher uma área da saúde em que eu sempre digo assim, que é a reumatologia. E o reumatologista, ele é o médico que eu sempre digo o seguinte, ele não olha para a árvore, ele precisa olhar a floresta inteira. Ou seja, ele não olha uma articulação. Ele está preocupado desde o fio de cabelo até a unha do pé do paciente. Porque as doenças reumáticas, grande parte delas são doenças autoimunes, em que podem pegar, pode inflamar, pode acometer vários órgãos do corpo humano. Então, essa foi minha trajetória. Bom, chegando em Santa Rosa de volta em 2005, tanto é que esse ano eu estou completando 20 anos de Santa Rosa. Uau. E
eu comecei a trabalhar e aí existia necessidade de algumas formações complementares. Eu fui fazer pós-graduação em medicina intensiva e emergências médicas. Mais tarde, eu tive que aliar uma pós-graduação de medicina do trabalho e perícias médicas. E, por fim, o ano passado, eu acabei uma outra pós-graduação, que é da medicina do estilo de vida, lá no Ensino Einstein. Isso porque grande parte das doenças reumáticas são doenças crônicas. E a gente sabe que o uso de medicação, ele é uma parte fundamental do tratamento. Mas não é só isso. A gente sabe que o estilo de vida, os hábitos de vida, eles são tão importantes quanto o uso das medicações. E até mesmo para prevenir. Então, não raro eu recebia familiares perguntando o que eu posso fazer para eu não ter a doença do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa, enfim. E aí entra, então, a importância da medicina do estilo de vida. Era essa, inclusive, a minha próxima pergunta, porque acompanhando também ali a tua área, a tua formação, medicina do estilo de vida, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais sobre isso, porque o que a gente vê, infelizmente, é que a maioria das vezes a gente só procura um profissional para tratar, né? Para tratar algo, inclusive muita coisa totalmente assim, prevenível, né? Então, como é que é essa questão da medicina como estilo de vida? Assim, ó, Eli, quando você fez a chamadinha para eu estar aqui, você colocou algo com relação a escolhas de vida saudável e feliz, Exatamente. Né? E a gente sabe que a felicidade é algo muito subjetivo na vida das pessoas, Sim. Né? Mas grande parte do bem-estar das pessoas está relacionado com a felicidade. E o que mais impacta no bem-estar das pessoas é a presença ou não de doença. Ou seja, a sua saúde, como está a sua saúde. E, nesse sentido, em busca de mais saúde, existem alguns pilares de hábitos saudáveis que precisam ser incorporados em busca, então, desse bem-estar, que vai combinar com a questão da felicidade. Sim. Esses pilares são basicamente 6 pilares, né? Em que em algum momento da tua vida você vai estar mais ou menos fidelizado a eles, Sim. Né? Uma das coisas que mais importa hoje, e isso está provado através de vários estudos, são as conexões. As conexões e os relacionamentos saudáveis. Essa ferramenta de conexões e relacionamentos saudáveis, eles têm um poder importantíssimo na sensação de pertencimento das pessoas. O que muda o que dá força para os grandes desafios da vida, o que empodera, inclusive, para adoção de outros hábitos, como, por exemplo, atividade física, alimentação saudável. Então, as conexões sociais são um pilar importantíssimo para isso. E aí também vem a espiritualidade dentro dessas conexões, né? Sim. Hoje a gente tem falado muito na área médica, a própria cardiologia hoje tem áreas da cardiologia que estudam a espiritualidade dentro dos processos de adoecimento da parte cardiológica ou de prevenção. Com relação à alimentação, hoje tem se falado muito em alimentação, quanto mais baseado em planta, melhor. E isso não quer dizer que vai se comer menos proteína, porque tem várias plantas que têm aporte de proteína importante. Sim. O consumo de fibras, pelo menos 30 gramas de fibra por dia. E alimentos, quanto menos processados, melhor. Ou seja, se tu pode fazer tudo que tu puder fazer na tua casa, em que não vai ser adicionado produtos químicos e super processado aquele alimento, vai ser muito melhor para a tua saúde. Atividade física é uma outra situação muito importante, que talvez possa ser o início de toda mudança. Porque a atividade física, quando regular, ela vai promover uma melhor qualidade do sono, um melhor foco na tua alimentação, você vai ficar com menos fome, vai melhorar a tua saúde mental, a tua disposição para o trabalho, para as próprias conexões que a gente estava falando. Isso, todos esses pilares, eles são super interligados um com o outro, né? Sim. Outra questão é o sono, né? Então, hábitos saudáveis para se ter durante a noite, diminuindo o uso de telas, de celulares. Hoje tem estudos mostrando o quanto
ter nem que seja uma luz ligada ali no display ali da televisão ou de algum outro aparelho que seja. dentro, pode prejudicar também o sono. Mas então, resumindo, pelo menos de 7 a 8 horas de sono por dia, né, por noite. E para que se tenha um sono regular, um sono bom, um sono de qualidade, é que se durma de noite e não de dia, né? Ou seja, usar o que a natureza nos promove. Quando o sol começa a baixar, a gente tem que começar a diminuir a nossa velocidade, diminuir o uso de eletrônicos, para que quando a gente for dormir lá pelas 10, 10 e meia, 11 horas da noite, se tenha um sono de qualidade. Então, tudo isso está interconectado. A gente pode falar de cada pilar da medicina do estilo de vida durante 1, 2, 3 programas, porque é um assunto super extenso. Né? E isso essa especialidade, ela é relativamente nova, porque o que se viu é que o impacto econômico do adoecimento, ele está insuportável. As pessoas até estão vivendo mais, mas às custas de medicações absurdamente caras, em que não existe sistema de saúde no mundo, nem público nem privado, que vai suportar. Então se precisa prevenir, né? A gente vai um dia adoecer, né? Mas que esse adoecimento aconteça mais tarde e que as pessoas tenham uma maior capacidade, não percam a sua capacidade, a sua mobilidade, a sua cognição, né? Então, a incapacidade hoje, para atividades inclusive do dia a dia, de vida diária, como tomar banho, se vestir, preparar seu próprio alimento, isso impacta não só do ponto de vista de saúde física, saúde mental, mas também economicamente na saúde econômica do mundo inteiro. Maravilha, situar aqui o nosso ouvinte, doutora Fernanda Guidolin está aqui com a gente, meu querido, minha querida, você que entrou no carro agora, sintonizou a 106.3, você está ouvindo o programa Lá Vem Elas, a programação de toda sexta-feira sobre o universo feminino, sim, mas voltada a toda a sociedade. E hoje a gente está aqui tendo a oportunidade valiosa de ter as orientações, a informação, o conhecimento que é tão relevante, né, através de uma grande profissional dessa área tão importante que é a reumatologia. Doutora, as mulheres então são o público com maior presença nas doenças então autoimunes? Sem dúvida nenhuma. A reumatologia, ela é uma especialidade médica que se interessa muito pelas doenças autoimunes, né? Uma área importante da reumatologia. E em função das questões do estrogênio, que estão bem mais presentes em mulheres do que homens, as mulheres têm uma prevalência bem maior de doenças reumáticas autoimunes do que em homens. Então, o nosso público, né, o público do reumatologista, sem dúvida nenhuma, o consultório, ele tem muito mais mulheres do que homens. Mas, por exemplo, a artrose, que é uma doença degenerativa, que não é autoimune, não é muito diferente a prevalência entre homens e mulheres. O que pode prevalecer é, por exemplo, mais artrose de joelho, por exemplo, em mulheres, e mais artrose de quadril em homens. Mas as doenças autoimunes, que são doenças crônicas e extremamente graves, algumas com deformidades, outras com lesões em órgãos mais nobres, além das articulações, como, por exemplo, pulmão, olhos, coração, rins, elas acometem bem mais as mulheres. E você pode falar um pouquinho sobre psoríase? Eu adoro falar sobre psoríase, porque a psoríase, ela é uma doença a psoríase, ela tem vários fenótipos, né? A gente pode ter só a psoríase de pele, que pode, inclusive, ter várias formas de apresentação, e 30% a 40% dos pacientes que têm psoríase, que é uma doença autoimune na pele, podem ter acometimento articular, também de várias formas, desde uma até várias articulações, inclusive fazendo inflamações na coluna lombar e cervical também. Mas a psoríase, ela não tem cura, ela tem tratamento, e hoje a gente tem tratamentos muito eficazes para a psoríase. Mas uma das coisas que mais impacta no desencadeamento, mas também no controle da psoríase, são questões do estilo de vida.
Hoje a gente vê pacientes, o reumatologista encaminhando os pacientes, por exemplo, para cirurgias bariátricas, quando tentam fazer tratamento de obesidade e não conseguem, porque a gente sabe que a obesidade é um fator de gatilho, mas também no momento que o paciente consegue perder peso, ele consegue controlar muito melhor a sua doença com menos medicação. Então, a psoríase, ela é uma pontinha do iceberg. A gente enxerga a pele, só que escondido a gente tem muitas outras coisas. Associação com tendências a fazer diabetes, tendências a fazer problemas de colesterol e triglicerídeos, doenças cardíacas, hipertensão, depressão e ansiedade, em função do próprio aspecto da pele também, né? Mas hoje a gente tem tratamentos super eficazes. E para mim é tão significativo ali quando um paciente volta e diz assim, agora eu tô podendo usar saia, agora eu tô podendo usar bermuda, porque eu não tenho mais aquelas lesões. Quero contar uma história de um paciente que ele tinha uma psoríase há anos, bem grave, tá? E com artrite. E a gente começou a tratá-lo com uma medicação, um tipo de imunobiológico. Esse paciente teve uma melhora importante. E um dia, eu olhando o meu Instagram, eu vi que ele começou a me seguir. E eu entrei no Instagram dele e ele tinha feito um Instagram há poucos dias. Quando ele voltou numa outra consulta, eu disse, conversando com ele, ele disse assim, doutora, eu tô tão feliz que agora eu tenho vontade de ter um Instagram e de me mostrar. Eu tô namorando, que eu não fazia há anos. Que bem. Enfim, é uma mudança de qualidade de vida da pessoa enorme. Eu gosto muito de acolher e tratar pacientes com psoríase, porque a gente não está enxergando só a pele, a gente não está enxergando só a articulação. A gente consegue realmente, como eu disse antes, olhar para toda a floresta e ver que essa floresta vai germinar todinha de novo e o paciente vai ficar lindo, vai ficar com uma qualidade de vida maravilhosa. Que bênção poder ter você aqui com a gente, doutora Fernanda Guidolin. E como a gente havia comentado aqui antes, eu gostaria de ter hoje a nossa dica de leitura através, né, então, do teu hábito de ler. Pode contribuir, então, para a nossa biblioteca? Posso. Eu, inclusive, coloquei esse livro como dica de leitura lá no meu Instagram, que é... Deixa eu só achar aqui, que agora... Fica à vontade aí, enquanto isso. Aqui, Uma Boa Vida. Esse livro é de um estudo de Harvard que acompanhou pacientes durante muitos anos e ele nos mostra o quanto não faz diferença, tanto assim para a felicidade, aonde você nasceu, aonde você trabalha, o que aconteceu com a tua vida, mas sim como que se você se conectou com as pessoas. Quais são os relacionamentos que você teve, que realmente isso fazia diferença na qualidade de vida, na longevidade e também na saúde das pessoas. Esse livro é um livro ótimo, Uma Boa Vida. O título é Como Viver com Mais Significado e Realização. Essa é a minha dica de leitura. Maravilha, muito obrigada. Agora 13 horas e 54 minutos desta sexta-feira especial, programação aqui abrilhantada pela presença da doutora Fernanda Guidolin. E eu gostaria então que nesses últimos minutinhos aqui da programação Lá Vem Elas, você falasse mais diretamente ao público feminino, mandasse uma mensagem assim para nós mulheres, no sentido de que a gente costuma priorizar tanta coisa, tantos afazeres, muitas vezes abrir mão de tantas vivências e do autocuidado para cuidar daqueles que a gente ama. Então, eu gostaria assim de ter uma fala tua nesse sentido, doutora. O que a gente poderia dizer para essa mulherada que, por vezes, não consegue, não tem conseguido, né, sozinhas, alinhar para um estilo de vida mais saudável, para a conquista de uma qualidade de vida que vá possibilitar uma vida mais feliz? Bom, o autocuidado, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios nessa geração, desses anos que a gente está vivendo. Até porque a gente, enquanto humanidade, tem se preocupado muito com a validação externa. E eu acho que você deve escolher aquilo que te faz bem, aquilo que te dá bem-estar. Lembrando que bem-estar, ele é uma inspiração
da tua vida, porque a gente nunca vai ter bem-estar sempre, mas a gente tem que buscar como uma utopia. Lembrando que a utopia, ela serve para te manter caminhando sempre. Talvez você nunca chegue lá, mas você sempre olhando no horizonte e tendo aquela visão de bem-estar, você vai caminhando dia a dia conforme as tuas possibilidades em relação a esse bem-estar. Além disso, se acolha, né? Se acolha dentro das tuas possibilidades, dentro do seu cenário de vida. Não existe vida perfeita para ninguém. Vida instagramável é utopia, mas é aquela utopia ruim, tóxica. Mas a gente tem que sim procurar investir em qualidade de vida através principalmente das conexões saudáveis, que todo o resto acaba vindo. Maravilha, eu quero fazer um bate-bola contigo. Não faço com todas, porque nem sempre eu tenho oportunidade, todas merecem. Mas hoje a gente tem um tempinho aqui, 13 horas e 56 minutos desta sexta-feira especial. E eu não vou perder a oportunidade de fazer assim, sabe aquelas bate-bola bem rápido, assim? Pegadinha tua, hein? Vamos ver. Não, mas vamos lá. Você vai sair bem, perfeito. Olha só. Meu nome completo é? Fernanda Guidolin. Mas pode me chamar de? Nanda ou Nana. Ou ainda Fer. Tenho tantos anos de idade cronológica, mas me sinto com? Bom, eu tenho 48 anos de idade cronológica, mas eu me sinto com 15. Meu trabalho, profissão, atividade principal mas trabalho com? Minha atividade principal é médica, mas eu trabalho com seres humanos. Fantástico, fantástico. Então, meu hobby? Eu tenho tantos. Meu hobby é leitura, fazer aula de piano, fazer aula de dança. Sou apaixonada. Pelos meus filhos. Meu grande sonho? Paz. Um filme que me marcou? Olha, eu tenho vários filmes, mas eu te digo que eu tenho uma péssima memória do nome deles. Boa, tamo junto. O que mais faço nas redes sociais é? Informar sobre saúde. Fantástico. Gente, por favor, sigam essa profissional. Meus pais são? Fantásticos. E os meus filhos? Você já tinha falado, mas... São os meus amores e a minha felicidade. Um divisor de águas na minha vida. A pandemia. Uma qualidade que tem? Persistência e teimosia. Um desafio disfarçado de defeito? Desafio disfarçado de defeito. Não sei. Fisicamente mudaria em mim? Nada. Uma frase. Seja quem você é. Uma música. O bem. E é por isso que a gente abriu a programação de hoje em homenagem a você. O bem. Essa música é fantástica. Escutem a letra dessa música. Essa letra é maravilhosa e é o que a gente está precisando nesse mundo. Ainda vou aprender a falar várias línguas. Se eu tivesse um único dia de vida, eu abraçaria toda a minha família. Ser mulher é desafiador, mas fantástico. Essa é Fernanda Guidolin. Doutora Fernanda passou por aqui, abrilhantou a nossa programação. Lá vem elas. Eu tô muito feliz, gente. Feliz, emocionada, grata a Deus por essa oportunidade. Grata ao seu Nilson Guidolin, que eu não vou falar sobre ele aqui, senão me emociono. E eu quero, assim, te agradecer imensamente, Fernanda. Muito bem-vinda sempre à Rádio Fema. Os microfones sempre à disposição para você, né, contribuir, compartilhar algo. E eu quero que você diga um até breve pra gente, porque estamos encerrando 14 horas exatamente agora. Bom, obrigada pela oportunidade. Eu te conhecia de longe dos eventos, mas você tem uma energia fantástica. Bem-vinda, Santa Rosa. Fique aqui por muito tempo, porque você ilumina muito em todo lugar que tu passa. Eu gostei muito de conhecer, eu gosto muito de te dar essa entrevista. E, gente, até breve.
Minhas redes sociais Por favor, deixa o endereço aí. doutora Fernanda Guidolin, né, no Instagram. E tudo que vocês tiverem de dúvida podem me acessar lá. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu adoro passar informação sobre saúde e informação de credibilidade, porque a gente tem muita informação falsa e fake news dentro das redes sociais. Maravilha. E a gente fica muito assim, ó, grato e orgulhosos de ter profissionais do teu nível contribuindo com informações, orientações de fundamento nas redes e diretamente combatendo essas fake news. Que isso também é um tema muito presente aqui. A gente costuma sempre ressaltar o compromisso que a gente tem de trazer profissionais capacitados, gabaritados, para poder contribuir aqui com o nosso conteúdo. Muito obrigada, até a próxima. E olha, o dia em que o Lá Vem Elas começou com uma música e também vai ser encerrado com ela, porque vale muito. Vou tocar novamente aqui em homenagem a essa queridona. O Bem, de Malu, vai abrilhantar o encerramento aqui do Lá Vem Elas e já já eu tô de volta com o Melhor da Tarde, viu? Então não sai daí não, que você tá na melhor. Tá na 106.3, Rádio Pema FM, a emissora que é feita pra você. O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. No mundo de amarguras e pecados, amargo e tão carente de amor, às vezes é bem mais valorizado, amado, endeusado, quem não tem valor. E o bem vem pra acabar com o desamor. Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar. Quem tem fé pra orar diz amém e vê que todo mundo é capaz de ser um mundo de amor e paz. Quando faz o bem, quando faz o bem, quando faz o bem. Lá vem elas!